Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já viram no título, a gente vai conversar sobre depressão. Por que escolhi falar sobre isso agora? Por causa das coincidências, gente. A primeira delas é que esse mês de setembro está voltado a esse tema, o suicídio, né, causado pela depressão. São muitos casos no Brasil, principalmente. E eu criei meu canal há pouco tempo. Esse foi um dos motivos, um dos principais motivos pelo qual eu criei o canal, porque agora que eu conheço essa doença, que eu tenho entendimento sobre ela, né, um pouco, eu entendi que eu sempre passei por isso. Minha infância e minha adolescência, eu tinha isso sem saber. Eu simplesmente sofria sozinha, sem ter ajuda. Graças a Deus, Deus foi minha ajuda, né? Ele me ajudou sem que eu percebesse e por isso eu tô viva, tô aqui podendo contar para vocês minha história. Então, eu vou tentar resumir para vocês a minha vida e vocês vão entender que eu realmente passei por isso e eu não quero mais passar por isso. Eu criei o canal para fazer novas amizades, para para ver se eu consigo ajudar alguém e ser ajudada também, porque às vezes eu ainda tenho umas recaídas, mas graças a Deus eu tenho ajuda, eu tenho gente que me ama e eu entendo que a pessoa realmente me ama. Então eu vou resumir um pouco minha história para vocês, começando da minha família, né, da minha infância. A gente é uma família de 8 pessoas, são 4 irmãos e 2 irmãs, contando comigo, eu sou a caçula. E meus pais, no total dá 8. A gente foi uma família pobre, muito humilde, a ponto assim da gente viver se mudando, sempre morando em terras alheias, né? A gente mesmo fazia nossas casas, aquelas casas de barro cobertas de palha. Meu pai fazia e a gente ajudava. Meu pai trabalhava na terra dos outros, ele pedia para fazer roça, né, nessas terras, e quando tinha a colheita ele dava uma porcentagem para o dono. Também ele pegava coco, babaçu dessas terras e levava para casa para minha mãe quebrar. A minha mãe quebrava coco o dia inteiro, sentadinha no chão seco. E foi assim que eles conseguiram criar todos nós. Eu tive pouco contato com meus irmãos praticamente, né? Porque eu era mais nova e eles quando iam atingindo a maioridade, eles viajavam para outros lugares para poder trabalhar, para se manter, para poder estudar também. Então foi assim. Quando eu nasci, meu irmão mais velho já tinha ido embora. Se não me engano, ele já tinha sua própria família. Então, eu sendo mais nova, sendo a caçula, eu tive que trabalhar de roça, eu tive que ajudar a construir nossa casa, eu tive que quebrar coco, eu desde criancinha aprendi tarefas domésticas de casa, né? Varrer, lavar louça, organizar a casa, tudo. Eu comecei a trabalhar fora, em casas de família, em serviço doméstico com 11 anos, para ganhar R$ 30 por mês. Tanto eu como minha irmã começamos cedo a trabalhar fora. A gente morou em casas de famílias, assim, a minha mãe falava, né, por não tá passando carro para levar a gente para a escola. Ela falava que essas famílias para acolher a gente. Graças a Deus tinha famílias de bom coração que acolhia a gente não podia pagar, então a gente ajudava em casa com serviços domésticos para poder a gente ficar ali e poder estudar. Quando a gente era criancinha, primeiro a gente andava muito para poder chegar à escola. Eram 10 quilômetros para ir, 10 para voltar, então somando tudo dá 20 quilômetros para uma criança ir e voltar, a gente, da escola. No inverno, muita lama, estrada ruim, chuva, pegávamos chuva, passava por dentro de lagoas. No verão, muita poeira, muito calor, sol quente, mas a gente ia, crianças, e não era só nós não, muitas criancinhas do interior também iam, era muitas pessoas humildes, sabe, aquele interior mesmo de ter só casinhas de barro, e era assim nossa vida, minha mãe quebrando coco, meu pai trazia, fazíamos carvão da casca do coco, meu pai levava tudo para vender na cidade, vendia o quilo de coco 30 centavos, no máximo 50.
o saco de carvão da casca, gente, vendia por R$ 5, R$ 8, e assim a gente ia vivendo muita dificuldade. E sem falar que não tinha energia nesses interiores, não tinha energia e muito menos água encanada. A gente pegava água de poços e nós nunca nem poços a gente tinha que pegar nos vizinhos, um pouco distante. A gente todo dia acordava cedo, ia buscar água, trazia os baldes cheios de água na cabeça para tudo, encher os potes, né? Lavar a louça e tudo, tomar banho. Para lavar roupa, a gente tinha que lavar naqueles córregos que tem no meio do mato. Pegava, levava as roupas sujas, improvisava uma tábua, sentava lá no sol e lavava a manhã inteira lavando roupa nesses lugares. Muito difícil mesmo, muito sol que a gente pegava sem protetor solar, não sabia nem o que era isso. Mas era assim, foi assim a nossa infância. A gente não podia ter brinquedo, não tínhamos condições de comprar. Nossos brinquedos a gente mesmo que inventava, né? Tinha até pouco tempo para brincar, porque tinha que estudar, tinha que ajudar no serviço. Então, nossos brinquedos eram tampinhas de garrafa, era aqueles potinhos de iogurte, quando a gente achava que os outros comiam, a gente pegava para ser nossas panelinhas. A gente fazia carrinhos para brincar com lata de sardinha, né? Fazia os pneus de sandálias velhas. A gente não podia ter roupas boas. É uma raridade comprar uma roupa nova. Minha mãe tinha que trabalhar muito, muito mais, né, para poder dar roupa pra gente. E aí a gente começou a trabalhar cedo devido a isso, porque a gente queria as coisas, a gente tinha que trabalhar para comprar os materiais de escola, para poder comprar roupa. E foi sempre assim. Em lugares sem energia, era aquelas lamparinazinhas que colocava querosene dentro, né? E sem geladeira, colocando água em pote, sem televisão. Durante muito tempo foi assim. Tanto que fogão a gás a gente veio usar já em 2006, quando a gente mudou pra cá. Em 2006 que a gente veio saber o que é morar numa casa de tijolo, né? Até então era só casas de barro e coberta de palha. Quando a gente mudou pra cá, morar de aluguel, minha mãe alugou uma casinha bem pequena, era só sala, quarto e cozinha, e o banheiro já do lado de fora. Como a casa era pequena, eu fui morar com meu irmão, ele já tinha esposa, e a casa que ele morava era maior, ele dava aula de informática para um primo meu, um primo nosso, né? Na escola dele. Ele morava na casa e a escola era bem na frente, na mesma casa. E eu fui morar com eles. E lá eu fazia as tarefas domésticas, né? E eles me davam o que eu precisava, material de escola, roupa e tudo mais. E inclusive foi lá que eu conheci meu esposo, nessa escola que ele estava estudando com meu irmão. E lá ele me viu, né? E se interessou por mim. Mas voltando à parte da nossa dificuldade, né? Minha infância, nossa adolescência, foi sempre assim. Tivemos que trabalhar muito cedo. Mas eu não acho que foi essa parte, gente, de não ter tempo de brincar e ter que trabalhar. Não foi isso que me fez ter depressão. O que me marcou mesmo, que ainda até hoje eu sofro, foi o fato de que eu tinha a orelha um pouco grande, né? Não é que era grande, mas ela era assim, aberta. Ela não tinha essa dobrinha aqui, ó. Ela tem agora porque eu já fiz otoplastia, a gente juntou, eu e meu esposo juntamos um dinheiro e eu fiz otoplastia em Teresina. Mas eu sofri muito por causa disso, porque desde criancinha na escola, imagina uma criança pobre, tímida, aí os outros coleguinhas te cercar no canto da sala, ficar te empurrando, sabe? Um empurra, outro empurra, cada um bota um apelido. Me chamavam de orelhão, de orelhuda, de coelho, de Dumbo, que é aquele elefantinho que tem um filme que voa com as orelhas, né? Vários apelidos mesmo me colocavam. Eles não me queriam nos grupinhos de estudo que a professora montava. Eles me chamavam de pobretona, porque, gente, às vezes eu tinha que ir sem farda pro colégio porque a gente não podia comprar. Aconteceu até de chegar, às vezes, de não deixarem a gente entrar, porque já tinha passado muito tempo e só podia entrar se fosse de farda e a gente não tinha condição de comprar. Então acontecia tudo isso.
próprios professores, uma professora, não me lembro quem foi, mas eu lembro que uma vez ela foi me chamar a atenção, né? Ela me chamou, ei, orelha de não sei o que, uma coisa assim. E isso me marcou muito. A gente lembra de tudo, sabe? Ainda bem que não lembro os detalhes, mas eu também não guardo mágoa dela. Mas isso foi uma coisa que me tornou uma adolescente triste, medrosa, que se achava muito feia. Tudo, gente, no contexto todo. Eu não tinha, quando eu era adolescente, até mesmo já depois de adulta, eu não tinha sentido, eu procurava e não achava sentido para minha vida. Chegava épocas que eu queria me esconder do mundo, queria me trancar em algum lugar, que ninguém me visse, que eu não precisasse ver ninguém, eu só queria acabar com aquela dor. Tudo que acontecia, eu só chorava, só chorava, até hoje eu sou chorona. E era assim, mas aí minha família vinha, né, e me forçava a sair, porque realmente eu tinha que estudar, eu tinha que fazer minhas coisas, tudo, eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que lutar. Eles também não sabiam o que era essa doença, né? Então, sempre que eu ia chorar, eles só falavam, larga de ser besta, deixa de ser besta, é só não ligar, não sei o que. E falavam um monte de coisa, sabe? Que não ajudava em nada. Mas eu tinha que passar por isso, gente. Na escola, eu aguentava apelidos na rua, todos os lugares que eu ia. Até dentro de casa, meus próprios irmãos me colocavam apelido, né? Acho que era a forma deles brincar comigo. Não estou dizendo que foi todos também, né? Mas chegava épocas deles fazer isso, ficar também me colocando apelido, ficar pegando, puxando, falando algumas besteiras, né? E eu ia só chorar. Graças a Deus não me tornei uma pessoa agressiva. Eu me tornei uma pessoa tímida, medrosa e muito triste, chorona. Acontecia vezes de... Uma vez eu peguei uma tesoura, né, e pensei em cortar, assim, sair aqui circulando, sabe, a orelha. Cortei só um pouco. Graças a Deus, sempre que eu pensava essas coisas, Deus não deixava eu ir até o fim. Mas eu pensava em cortar a orelha, eu pensava em morrer, eu pensava assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, eu não achava sentido. Por que eu tinha nascido? Eu pensava assim, por que eu nasci? Se eu só nasci, aí eu trabalho, eu nunca consigo nada, eu sou feia, eu sou cheia de defeitos, meu cabelo é feio, eu tenho piolhos, eu só vivo sofrendo, ninguém gosta de mim, todo mundo só sabe mangar de mim, que é assim que a gente falava, né? Os apelidos, a chateação, quando as pessoas riem da gente, fala mangar, ficavam mangando de mim. E era assim que eu me sentia, não achava motivo para mim estar viva. Então foi assim, minha vida, resumindo, né? Claro que tem muitas outras coisas que não dá para contar assim, dá um livro, dá uma novela inteira. Mas foi basicamente assim. Eu estava esquecendo de contar, o meu pai sempre foi alcoólatra. E ele muito trabalhador, mas ele ia para a cidade vender as coisas e às vezes a jumenta chegava sozinha em casa e a gente já sabia, tinha que ir atrás dele. Aí vinha, né, a gente ajudando minha mãe a trazer ele bêbado. Uma vez a gente achou ele dentro da água, tava o corpo inteiro já dentro da água, só a cabeça para fora. Então é Deus que deu o livramento tanto para mim, tanto para minha família, por muitas e muitas vezes. E é só por isso que a gente está aqui. E eu tô contando tudo isso para você entender por que eu tô dizendo que eu sofri com isso toda a minha vida sem saber que eu tinha essa doença. Mas é terrível tudo que eu senti, eu não sei nem explicar direito, mas eu não achava sentido nenhum para minha vida. Tudo que eu queria era acabar com essa dor, tudo que eu queria era sumir. Então, gente, eu tô contando só partes ruins, né? Mas assim, não foi simplesmente tristeza a minha vida. Teve momentos de alegrias, é claro. Eu fui criança, eu brinquei, mesmo com meus brinquedos improvisados, né? Eu brinquei, eu tive algumas amigas, mas se parar para pensar mesmo assim, a maior parte foi só tristeza. Porque
eu não sabia, né? Eu deixava muito me abater, era muito sofrimento, era muita caçoação da minha pessoa. Eu não achava sentido para a minha vida. Mas graças a Deus, Deus me segurou pela mão e eu tô aqui. Então no próximo vídeo eu vou contar para vocês já depois da minha adolescência, porque senão vai ficar muito grande.